aí eu passei e fui descobrindo, assim, pouco a pouco, o que era também a gerontologia e esse mundo do gerontólogo, né? O que a gente vai fazer, assim, o que faz. Então, foi bem legal. E nesse atendimento em UBS, imagino que você tenha visto muitas histórias também comoventes, é o mínimo, para dizer assim, Sim, porque bastante. a gente está falando uma coisa que parece dourar a pílula, assim, ou parece querer dar algum romantismo a algo que é muito difícil, na maioria das vezes, que é envelhecer, e envelhecer em família, porque também a questão de cuidar dos idosos é sempre muito traumático também para quem é mais novo, né? E aquilo fica como sendo aquele avô que ninguém quer cuidar, aí joga para casa do outro, joga não sei, e aí fica sofrendo, né? Aquela desassistência. Você viveu isso ou vive isso de Sim, perto, assim? sim. Alguns casos de negligência, sim. E aí é muito delicado, porque tem pessoas que têm familiares, tiveram filhos, mas às vezes a relação ao longo da vida não foi boa, não Sim. foi bem ali construída. Então, na hora que chega na velhice, precisa de cuidados dos filhos, mas como foi essa relação? Então, dificulta ainda mais para esses filhos, né, terem exercerem esse cuidado. E você viu coisas assim bem críticas, assim? Tem coisas pra você contar, assim? Não precisa, claro, falar nome de ninguém. Não, de violência física não, mas mais de negligência, assim, de o cuidado não ser bem executado, de abandono. Então, às vezes tinham idosos que não tinham filhos, mas tinham sobrinhos, e aí também de abuso financeiro, de usar o dinheiro não para o idoso, né? Então, acabar pegando a aposentadoria para a própria pessoa. E aí, nesse programa tinha, né, uma assistente social que acabava mediando essas questões e até entrando em contato com o Ministério Público, porque são violências, né? Abuso financeiro, abandono, negligência são tipos de violências, então precisa de uma intervenção. E aí a gente ia até o ponto que dava, mas chega um momento que esse idoso precisaria, por exemplo, ir para uma instituição para ele ser bem cuidado, né? Para ele ter assistência, porque a família não estava prestando. O cérebro, quando envelhece, quando a gente envelhece, a demência é meio inevitável, assim, a questão da... Não, eu quero que você diga que não, né? Mas, assim, o que a gente vai perdendo? A gente vai perdendo neurônio, a gente vai perdendo... Né? Eu queria a parte técnica, depois a parte prática. Tá. Bom, a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai mudando, nossa mente, tanto estruturalmente quanto funcionalmente, muda, mas não é nada que vai nos trazer prejuízos. Então, a gente tem que entender que o envelhecimento normal, natural, não vai nos trazer demências, não vai nos trazer doenças neurodegenerativas. Então, existe Mesmo aí... com um fator genético? Não, Né? aí é Aí sim. outra Ah, tá, questão. entendi, sim. Mas se a gente está envelhecendo, não tem esse fator e tem um bom estilo de vida, se cuida, então a tendência é que você se adapte a essas mudanças naturais. Então, tem uma redução um pouco do cérebro, mas não é significativa, como uma redução numa demência. Tem algumas perdas neuronais, mas também a gente tem a neuroplasticidade, que aí vai criando também novas conexões e mantendo esse cérebro ativo. Então, a demência não é todo idoso que vai ter demência. É claro que tem alguns fatores de risco, tem os modificáveis, ou seja, aqueles clichês, fazer exercício, alimentação equilibrada, desafiar o cérebro, dormir bem, evitar fumar, evitar beber, todas essas, né, bebida alcoólica, todas essas questões que a gente pode controlar, depende da gente, mas tem a genética, tem fator idade, então quanto mais velhos a gente fica, aumenta o risco, mas não significativamente a gente vai ter. E aí a genética é um fator, e até foi uma das aulas que eu dei no Saber Ampliado, até foi uma pergunta que eu fiz para os alunos, vocês acham que a genética ou o estilo de vida contam mais, né, nessas questões? Sim. E aí ficaram, acho que os dois, e realmente são os dois. Mas a genética não é a dominante, assim, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que o estilo de vida conta muito, porque a gente acaba fortalecendo, né, o nosso corpo, o nosso cérebro, criando uma reserva. Então,
de repente, eu até tenho tendência de ter a demência, mas eu tenho uma proteção, eu tenho uma reserva que o meu cérebro vai usar para que eu não tenha os sintomas. Então, pode até ser que eu tenha os sinais lá Sim. físicos, mas eu não tenha sintomas por conta dessa proteção, por conta desse meu estilo de vida, de como eu fui também trabalhando, né, ao longo da vida, assim, essa questão do cérebro, da cognição. Que um dos fatores de risco principais, assim, não principais, mas um dos fatores é o nível educacional baixo. Então, aí tá a grande chave também aqui do Brasil, né? Investir na educação desde criança. Você está dizendo que o nível educacional baixo é um dos fatores que aumenta a demência na velhice? Aumenta o risco, Aumenta o risco. Fora outros, né? Agora tem 14, assim, as pesquisas têm mostrado 14 fatores de risco modificáveis. Então, pressão alta também, sedentarismo, obesidade, uso abusivo de álcool, de tabaco, outras drogas também. O estresse também acaba entrando, até a poluição do ar. Então, o ambiente aí... Viver em cidade. A gente aqui em São Paulo, capital, faz, assim, é um dos fatores de risco, né? Então... E o que é treinar o cérebro, desafiar o nosso cérebro? Então é sair um pouquinho da rotina, do comum, do que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente lê muito, de repente, sobre filosofia, tentar buscar outros assuntos para você trazer novidades para o seu cérebro. Então, tem gente que faz, mas eu faço caça-palavras todos os dias, faço palavras cruzadas. É legal, é bom, mas você precisa diversificar também esses estímulos. Então, é importante, às vezes, um hobby novo que você tem vontade, uma pintura, cantar, aprender um instrumento. Então, coisas que vão te tirar aí da rotina. A rotina é importante para a gente se organizar, para a gente lembrar das coisas, mas a gente precisa sair aí do comum, buscar desafios, sejam jogos, e aí cada um tem que encontrar aí o que fizer sentido. Até dança, né? Tem muitos benefícios a dança para quem gosta. A partir de qualquer idade? Qualquer idade. Você acha que a questão da preparação para os 60 a mais... Porque a gente vê aí os gráficos, né? A pirâmide já está invertida praticamente, né? Tá, nasce menos pessoas e as pessoas estão durando mais. Isso. A partir de quando você acha que a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da velhice? Claro, idealmente, viver uma vida mais saudável desde sempre, nunca beber, mas assim, para as pessoas que têm 40 e poucos, como eu, né? Que nessa parte da ginástica mental, porque o que eu falei no início é verdade, eu me preocupo, minha esposa se preocupa também muito com a minha memória. Eu já tenho dificuldade de lembrar, cara, o que eu comi no café da manhã ontem, assim, aquelas coisas assim, sabe? Sei. Mas é claro, tem a ver com estresse, tem a ver com o dia a dia acelerado. Tem fazer as coisas automaticamente. Fazer as coisas automaticamente, a gente não tá presente, né? Então tá tomando café, mas tá pensando no que você tem que fazer depois. Ou, de repente, às vezes, muito comum, eu também me incluo nessa, tá tomando café, mas tá olhando já os e-mails, respondendo mensagem. Então, a gente não tá presente ali naquele momento do café, né? Ou do almoço, ou de alguma outra tarefa. E aí, se a gente não presta atenção, sem atenção, a gente não vai ter a memória, a gente não vai ter o resgate. A atenção e a presença são fundamentais para a gente criar memória. Sim. Então, de repente, alguém está conversando com você, isso também me inclui. Às vezes eu estou conversando com meu marido e ele está falando e eu estou pensando, nossa, eu preciso resolver tal coisa. E aí, depois, ele me fala, aquilo que eu te falei. E aí eu, não, você não me falou. Então, porque eu não estava atenta ali, totalmente atenta ao que ele estava me dizendo. Então, a atenção, a gente fala, é um dos primeiros estágios da memória. Claro que, assim, a gente depende dos nossos sentidos, visão, audição, né, tato, para receber a informação, prestar atenção nesse estímulo para conseguir memorizar e resgatar. E aí, claro, vai depender, né? O que a gente vai guardar ao longo prazo? Não vai ser tudo, né? Que a gente vai guardar na cabeça. Sim, porque a gente vive essa overdose de informação. Você percebeu uma mudança ou uma piora na memória das pessoas nos últimos 10 anos por causa dos smartphones, assim? Principalmente nos seus atendimentos? Eu não vou falar, eu vou falar da minha bolha, assim, né? Das pessoas próximas, até fora de atendimento, família, amigos, que sim. A maioria relata, minha memória tá ruim, eu não lembro das coisas, esqueço até compromissos, assim.
assim. E aí eu falo, então, ó, tem que recorrer à agenda, tem que recorrer aos recursos, porque esquecer compromisso, né, é algo muito ruim, muito chato. Então, tem que usar os recursos também que a gente tem. Usar mais coisa no celular, né? Porque eu também vivo com a minha agenda do Eu celular, também. me lembrando das coisas, e aí você fica dependente da agenda, e aí você quer largar o celular, mas você tem tudo lá, aí todos os seus alarmes que você coloca. Então, tem esses poréns, né, do quanto... Mas eu acho que a tecnologia pode ser uma aliada, só que como que a gente usa também. Então, eu acho que isso é bom, esse lado da gente poder usar esses recursos, agenda, alarmes, para a gente usar o nosso cérebro ou nossa memória para aquilo que for um pouco mais importante. Então, você começou a tomar um remédio novo, você não vai precisar toda hora ficar se lembrando, né? Põe um alarme para tirar um pouco também, para esvaziar um pouco essa carga. Até a gente conversou sobre isso em uma das aulas também, a Débora participou. E aí ela falou um pouco dela também, né? Que ela ficava, às vezes, ia dormir pensando nas tarefas que tinha que fazer no outro dia. E aí, a partir do momento que ela pode usar o papel também, que ela tira da cabeça e põe num papel, aquilo parece que você sente um alívio. Aquele journaling, né? Ou seja, chegar ao final do dia, escrever as coisas que você viveu, assim. Que viveu e que tem que fazer no outro dia também. Lista de tarefas, isso ajuda bastante. Então pode ser a mão também, vai ser um exercício a mais. A mão é importante pra gente justamente sair dessa tentação da tela. Tem muitos recursos, tem planners, tem agendas físicas, então dá pra sair da tela, sim. E você vê as pessoas utilizando isso, assim? Sim, assim, até nas últimas turmas aí de letramento digital, eu ensinei, como era de digital, eu tive que ensinar, né? Então, eu ensinei a usar a agenda do celular, os alarmes, aplicativo para lembrar dos remédios, então, com o intuito de ajudá-los e de inseri-los nessas tecnologias e, às vezes, até de depender um pouco menos dos filhos, da família, né? Sim. Então, essa foi a intenção. Mas é claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tentar, pelo menos. E você entende que o mercado de trabalho, para esses 60 a mais, ele é uma realidade? Ou seja, é possível as pessoas trabalharem até quando?